E aí, rapaziada, beleza? Bom, eu quero fazer um comentário para vocês, trocar uma ideia bastante realista nesse vídeo, tá? Falando sobre algumas coisas que eu já disse nesse sentido, mas não desse jeito que eu vou dizer nesse vídeo, em vídeos anteriores. E eu recebi um comentário bastante interessante, cara, que eu fiquei pensando sobre isso, daí eu parei de pensar, depois eu voltei a pensar de novo e comecei a construir várias ideias na minha cabeça, que gerou o tema para eu fazer esse vídeo, né? O título, no caso, é a influência feminista na paternidade socioafetiva e na thumb, a vingança contra os betas. O que acontece, rapaziada? Olha só. Primeiramente, né, o comentário desse cara, ele falou assim: por que o juiz decide se um homem tem afeto pela criança, se na verdade é o cara que sabe se ele gosta da criança ou não? E é verdade, né? É o cara que sabe se ele gosta da criança ou não. Como que o juiz decide pelo afeto de alguém? Ok? É uma pergunta que faz muito sentido. E o que acontece foi aquilo que eu expliquei, rapaziada. O que é levado em consideração, acima de tudo, na legislação brasileira, principalmente pelo ECA, são os interesses do menor, da criança ali em questão, as necessidades daquela criança e a sua capacidade em suprir essas necessidades. Sejam necessidades afetivas, sejam necessidades de alimentos. Então, se houver essa necessidade, é isso que o juiz vai levar, o juiz e o Ministério Público, que fiscaliza também essas questões, vão levar em primeiro lugar. Por que essa decisão contra a sua vontade? Vamos chamar assim, né? O que a gente fala popularmente de o Estado se meter na sua vida. Então vamos lá, rapaziada. A gente vai falar bastante sobre hipergamia nesse vídeo. O que acontece, né? Tem uma palestra do Rollo Tomassi que ele está comentando sobre como funciona a hipergamia e a construção de leis. E ele faz uma explicação muito interessante sobre a questão da legalização do aborto nos Estados Unidos relacionada à hipergamia, ou à estratégia sexual de um modo geral, tá? No direito, rapaziada, nas primeiras matérias, se eu não me engano, tá? Não sei se é nas primeiras, se é no meio, não lembro agora, tá? Mas no início, do início para metade, tem uma matéria que se chama As Fontes do Direito. E uma das fontes do direito, rapaziada, tem várias, né? Mas uma que eu consigo lembrar que justamente é relevante para esse vídeo é a fonte da biologia, da natureza, né? De como as coisas funcionam, do justnaturalismo, né? Como que as coisas operam pelas leis da natureza, ok? Muitas leis são elaboradas e construídas pelas leis da natureza. A hipergamia a hipergamia não se trata só, rapaziada, tá? De monkey branching ou de, como é que o Bruno fala, cara? Alpinismo social, da mulher procurar o melhor cara. Não se trata somente disso. A hipergamia é muito fundamentada na estratégia sexual feminina dupla, ok? Ou, como eu chamo, hipócrita, ou como vocês conhecem também, alfa e beta, que é muito fundamentada na menstruação, né? Como que funciona? A mulher, ela tem um período que ela está fértil e ela tem um período que ela não está fértil. O homem não é assim. O homem não tem uma estratégia hipergâmica dupla. A estratégia sexual do homem é constante, é única, né? É unilateral, vamos dizer assim, não é bilateral. O homem só tem uma estratégia sexual, ele sempre está fértil, ele sempre está preparado para ejacular ou para conseguir reproduzir. A mulher não. A mulher, acho que ela produz de 1 a 2 óvulos por mês. Nesse momento em que a mulher está mais fértil, ela tem uma inclinação a procurar homens com características mais alfas. Vamos chamar assim, vamos usar esse termo, ok? Com mais concentração de testosterona, altura, shape em V, barba, força física, voz grossa, etc, ok? Quando ela está no período infértil, ela tem mais características a procurar um homem que seja provedor, que cuide, que esteja por perto, carinhoso, características mais betas, de permanência, não de reprodução. Tanto é que é por isso que muitos falam da teoria da ovulação, não sei se vocês já conheceram, mas é um tema que foi abordado primeiramente, que eu vi falar sobre foi o Alexander Gracie, se eu não me engano, ele tem um canal gringo, né, que tem um livro que fala sobre isso, basicamente, porque as mulheres, elas são um dos mamíferos na natureza que elas ovulam de maneira oculta, ok? Por quê? Porque o que acontece, né, por exemplo, os babuínos, se eu não me engano, os babuínos, quando a fêmea está no período fértil, acho que as nádegas ficam mais vermelhas, ou o odor é mais forte, então o macho, ele sabe que a fêmea está no período fértil, né? Acho que o cachorro é assim também, né? A fêmea, a cadela, ela quando ela tá no período fértil, ela tá no cio, o cachorro macho, né? Quer dizer, o macho, ele sabe disso, ele identifica, então não é uma ovulação secreta. São poucos mamíferos que ovulam de maneira oculta. A mulher é um deles. E nesse livro é explicado que isso acontece justamente para facilitar a estratégia sexual feminina alfa e beta, ok? No sentido em que ela pode ficar com o cara pela provisão dele, tá? Pelo sustento, pelas coisas que ele consegue gerar, recursos, né, proteção, e engravidar da melhor genética ali por fora, sem que esse cara saiba, porque ele não sabe se ela está no período fértil ou algo do tipo, né? Então, se ela engravidar de um cara de um alfa na calada da noite, o beta nunca vai ficar sabendo, só se ele fizer um exame de DNA ou se a criança for muito diferente dele.
E muitas leis, rapaziada, e isso também é fonte da geração de leis. Foi o que eu falei pra vocês, tá? No passado, nós tínhamos a estratégia sexual masculina mais consolidada, ok? Nós temos um conflito de interesses, rapaziada. A estratégia sexual masculina e feminina, elas são, entre aspas, adversárias, não vou dizer inimigas. Eu não lembro agora exatamente, tá? Mas no passado havia um artigo ou uma lei que acho que adultério era crime. Mas só nesse aspecto de que adultério no passado era crime, rapaziada, já é uma forma de proteger a estratégia sexual masculina também, nesse caso. Né? Se a mulher trair você, isso é crime, ela vai ser penalizada, digamos assim. O que acontece? O feminismo veio, rapaziada, e começou a influenciar a legislação lá atrás. Começou a colocar... O que é influenciar a legislação? O feminismo, rapaziada, eu já falei pra vocês, por isso que muitos chamam o feminismo de mulherismo. O feminismo é a natureza da mulher, rapaziada, a estratégia sexual feminina, somente ela levada em consideração, certo? Sem levar em consideração a estratégia sexual masculina. Por isso, tem muito daquilo que a gente fala de transferência de bônus sem ônus, certo? O que acontece? Quando veio o feminismo, ele começou a influenciar as leis, ou como nesse caso aqui, a paternidade socioafetiva, com a estratégia sexual feminina, trazendo, por exemplo, nos Estados Unidos, aborto, ou aqui no Brasil, entre outras coisas, né, principalmente a paternidade socioafetiva, que é como se fosse uma vingança contra os betas, ok? Porque para a mulher se relacionar com o beta, rapaziada, o que eu quero dizer? Foi o que eu disse, certo? Vocês entenderam esse ponto? Que no passado a estratégia sexual masculina influenciava as leis? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Como no caso de adultério, outros exemplos, né? O divórcio ser mais difícil. Você tinha acho que 2 anos para se divorciar no mínimo, né? Hoje em dia é automático. Aí você tem a desconstrução da comunhão parcial, entre outras coisas, ok? Tudo isso se trata, rapaziada, da influência da natureza feminina nas leis. O que vai acontecer na paternidade socioafetiva? Tá? O que acontece, rapaziada? Vamos lá. Generalizando, ok? Nesse caso, vamos supor, essa mulher, ela provavelmente não ficaria com o beta provedor, com miqueinha, tanto faz tempo que você quiser usar, se ela não tivesse filho. Entende o que eu quero dizer? Ela não ficaria com você, você não seria a primeira escolha dela, provavelmente. Você está sendo, nesse caso, ou se você for, é justamente porque talvez ela esteja mais velha e também nesse caso específico, porque agora ela tem um filho. Então uma coisa que vale apontar aqui, rapaziada. O filho na mulher, ele diminui o valor de relacionamento de mercado. A mulher, ela tem 2 valores. Ela tem o valor sexual de mercado e ela tem o valor de relacionamento de mercado, ok? É o que eu já falei pra vocês, o exemplo clássico. Não vou falar GP, vou falar uma atriz pornô. Uma atriz pornô, ela tem um valor sexual de mercado muito alto. Se ela não tivesse, ela não seria atriz pornô, mas ela tem um valor de relacionamento de mercado baixo. O homem, ele separa uma mulher que é para relacionamento de uma mulher que é só para sexo. Por isso que as mulheres têm 2 valores diferentes, ok? Nesse caso, filho ou idade, mas vamos falar do filho aqui, para não misturar. Filho, ele diminui o valor de relacionamento de mercado. Uma coisa que não diminui o valor sexual de mercado, a idade diminui o valor de relacionamento de mercado. Uma coisa que às vezes nem diminui, rapaziada, vocês querem saber a verdade? Vou falar a verdade. Uma coisa que às vezes nem diminui o valor sexual de mercado da mulher é a idade. Hoje em dia, ainda com tecnologia, com estética, com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso, rapaziada, serve para justamente favorecer a estratégia sexual feminina. Se a mulher se cuida, se a mulher tem um corpo da hora e alguma coisa do tipo, mesmo se ela tiver às vezes 38 anos, ela for gostosona, isso não vai diminuir o VSM dela. Vai diminuir o VRM, o valor de relacionamento de mercado. Filho é a mesma coisa. Não diminuirá o valor sexual de mercado. Diminuirá o valor de relacionamento de mercado. Fez sentido? Agora, uma coisa que diminui o VSM para as mulheres, para homens também, peso. A principal parede na vida da mulher é peso, ou estética, acima de tudo. É claro que com a estética, com a idade, a estética também é comprometida. Mas como eu falei para vocês, hoje com a tecnologia, as mulheres fazendo esses negócios tudo aí artificial, não interessa, é a sua visão e é o que eu falo, o VSM não será comprometido. A mulher quando estava com o seu VSM ou VRM junto, altos, porque ela era mais nova e sem filhos, ela não ia escolher você. Ela não escolheu você, tanto é que você não foi a primeira opção, ela engravidou de outro cara. Seja porque ele era Zé Droguinha, seja porque ele era, ou eles engravidaram da maneira certa, vamos supor, né, eles se casaram, tudo mais, deu errado, não interessa. Você não foi a primeira opção. Vocês entenderam o que eu falei no começo? Só é interessante para a mulher se relacionar com o beta se vier provisão. Porque era isso que elas faziam. Eu tô usando esses termos para ficar bem didático, rapaziada. Isso aqui é teórico, não leve ao extremo, ok? É só para fazer sentido para vocês. O motivo pelo qual a mulher se relaciona com o beta não é por atenção sexual, Vocês estão acompanhando?
Novamente, a tensão sexual e a tensão não sexual, assim como a atração negociada, a atração genuína e a atração negociada estão fundamentados na hipergamia, que estão fundamentados no ciclo menstrual da mulher. Por isso que é atenção sexual, atenção não sexual. Traduza-se atenção alfa, atenção beta, vamos chamar assim. Atração genuína e atração negociada. Traduza-se atração alfa, atração beta. Você pode usar esses termos, são meio que sinônimos. Todos estão fundamentados no ciclo menstrual da mulher, que é período fértil, alfa, entre aspas, período infértil, beta, entre aspas. Quando eu uso esses termos, rapaziada, não estou dizendo que você é um macho alfa, estou dizendo especificamente que você é um cara que ela, generalizando, troca, via de regra, se sentido fala do via de regra, né? Troca atenção sexual por quase só atenção sexual. Nunca vai ser só atenção sexual por atenção sexual pura. Muito raro, tipo, quando você de um cara e uma mulher se conhecer e falar, vamos transar? E transar e já era. Normalmente você vai negociar um pouco. É muito incomum, acontece, mas é muito incomum ser puramente atenção sexual por atenção sexual, como é no caso do homem. Para o homem, se for atenção sexual só por atenção sexual, tá ótimo. Para as mulheres, elas sempre vão ganhar um pouco de atenção beta, de atração beta, de atenção não sexual por fora acessória. Que é o que eu já falei, provavelmente é você que vai gastar mais. Você que vai gastar mais teda. Você que vai gastar mais tempo, dinheiro, energia e atenção. Generalizando, é você que vai gastar mais, elas nunca perdem. Então mesmo se for atenção sexual por atenção sexual, você vai gastar atenção não sexual ou um pouco do seu teda. Tá? Mas vamos supor que, nesse caso, a mulher troca atenção sexual por atenção sexual com esse cara, que ela vê como alfa, ou tem atração genuína. Fez sentido? Ok. Com você, não seria assim. Com você não seria assim. Mas é o que você quer nesse caso agora. Porque é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, rapaziada? Isso é o que o Alan aborda no livro Revolução dos Betas. Que os betas estão reivindicando esse tipo de tratamento. Eles não querem ser tratados como betas mais. Por quê? Porque a configuração legal mudou, a configuração do mercado sexual mudou, a configuração da estratégia sexual feminina mudou, elas não engravidam mais. É como se fosse não só uma vingança contra os betas, mas é uma forma também delas não trocarem com você atenção sexual por atenção sexual. Nesse caso, você vai ter que assumir meu filho, você vai ter que o quê? Cuidar do meu filho, você vai ter que o quê? Sustentá-lo. Entende o que eu quero dizer? Porque o único motivo para eu ficar com o beta é pela provisão dele. Eu não estaria ficando com você se meu VSM tivesse alto ou se meu VRM tivesse alto. Ou se eu não tivesse, sei lá, mais de 30, 35 e se eu não tivesse filhos. Eu não ia estar ficando com você. Então o que acontece? Há uma interferência nas leis. É gerada a paternidade socioafetiva justamente para que você, beta, ao se relacionar com uma mulher nessa configuração, entende? Não troque com ela só atenção sexual por atenção sexual, que é uma das suas exigências, que é uma das suas reivindicações, ou das nossas reivindicações. Eu quero esse tratamento. Eu não quero ser tratado como, sei lá, prêmio de consolação, ou eu ter que sustentar agora um filho que eu não fiz ou algo do tipo. Não. Eu quero o mesmo tratamento que esses caras tiveram. Eu acho justo hoje em dia, considerando as coisas que eu expliquei, que elas não engravidam, entre outras coisas, que hoje o mundo é moderno e elas são modernas. Não vale mais a pena para mim ser um beta, como no passado, em que a minha estratégia sexual masculina de beta, entende? A minha estratégia sexual masculina de beta estava influente nas leis. Adultério era crime, divórcio era mais difícil de acontecer, e entre outros que eu não consigo lembrar. Vocês podem trazer nos comentários por gentileza. Porque, como eu disse, ela não ficaria com você se ela não tivesse filho. Ela não ficaria com você se ela fosse mais nova. Ela só está ficando com você agora porque o VRM dela desceu. E justamente porque ela talvez precise da sua provisão, do seu afeto, ou que você esteja ali presente para sustentar ela e os filhos, principalmente, ou o filho nesse caso. Esse é o único motivo que ela está se relacionando contigo. Então o que ela faz? Pô, peraí, eu tenho que gerar uma forma aqui de eu conseguir o recurso dele. Como? Influenciando a lei, gerando o quê? A paternidade socioafetiva. Para que dessa forma o juiz vá lá e fale, ó, você tem que sustentar essa criança porque ela gosta de você, porque ela necessita do seu afeto e porque ela necessita dos seus alimentos para a subsistência dela. Foda-se a sua opinião se você gosta dela o suficiente para isso ou se você quer destinar os seus recursos a ela. O interesse da criança é mais importante, que é o que é previsto no ECA, como eu expliquei. Vocês entendem o que eu quero dizer? De um modo geral, rapaziada, a responsabilidade por isso é dos alfas. É como se os betas estivessem arcando com a... É como se os betas estivessem sendo responsabilizados
pela irresponsabilidade dos alfas, vamos chamar assim. Quando eu falo alfa, rapaziada, eu tô falando, não é que isso quer dizer que o cara é alfa, é forte, tô falando desse cara que a mulher, como eu expliquei, ela troca quase que puramente atenção sexual por atenção sexual. É o cara atrás da caçamba, é o cara da balada, é o cara da matinê, é o cara da micareta, é o cara do carnaval, se ligou? É isso que eu tô querendo dizer. Então aqui nesse caso é a mesma coisa. É como se o beta, ele se responsabilizasse, ou ele pagasse o preço pelas atitudes irresponsáveis dos alfas ou dos homens mais sexualmente atraentes para as mulheres, digamos assim. Então espero ter colaborado mais uma vez para vocês, o vídeo ficou um pouco longo, tá? Tamo junto, até a próxima.